veio para desenvolver uma visão sistêmica do paciente, uma visão global e não apenas local, apegada ali em diagnóstico clínico. Então, o ozônio trata fisiologia. Nós tratamos em cima da fisiologia e não da patologia. É isso que é a primeira coisa que vocês precisam entender. Por isso que nós tratamos causa, tá bom? Então, essa visão sistêmica do paciente vai te ajudar a enxergar a causa raiz de diversas patologias. Então, ó, acompanhe esse raciocínio clínico aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, toda dor e inflamação que o paciente está sentindo causa o quê? Um desajuste em todo o organismo. Causa um desequilíbrio no nosso organismo. Por quê? Gera alteração de pH, enfraquece o sistema imunológico, vai fazer o quê? Com que essas células passem a não trabalhar direito, certo? Esse é o processo fisiológico, né, do paciente que sofre uma alteração ali, uma lesão, uma inflamação, tá bom? Então, se o organismo dele está todo desequilibrado, as células não têm energia para trabalhar, como é que o organismo desse paciente vai reagir para sanar a dor que esse paciente está sentindo? E você concorda que muitas vezes não é que o seu tratamento não seja bom, a sua técnica não seja boa, que nós temos técnicas maravilhosas na fisioterapia, mas às vezes esse paciente ele está tão inflamado, o pH dele está tão alterado, que quando você tenta fazer o seu protocolo, a resposta demora. Porque o corpo dele não está conseguindo reagir aos seus estímulos, entende? Então, às vezes, nós temos esse processo mais lento, aí é onde o paciente começa a reclamar que não está vendo resultado, mas não porque a sua terapia é ruim, não é isso. Porque todas as técnicas na nossa área são excelentes. Só que eu vou te ensinar uma coisa aqui, que o que você vai aprender hoje, aqui, agora, que eu vou ensinar para vocês, eu quero que vocês levem para o resto da vida, tá bom? Então, ele até, beleza, ele tá com esse processo lá, ele pode até reagir aos tratamentos lá que você tá fazendo, mas dessa maneira lenta. Por quê? Porque o corpo dele não tá tendo, as células não funcionam direito, tá? Então elas não conseguem desempenhar o papel delas. Por isso que quando eu falo que as técnicas tradicionais da fisioterapia, por quê? Porque elas tratam apenas o local da dor. Porém, tá, paciente, nós precisamos que funcionem direito para ter uma resposta mais imediata ao estímulo fisioterápico que eu estou dando, tá? Então, muitas vezes é por isso. E é exatamente isso que a ozonioterapia faz. Então, o segredo disso tudo não está no local da inflamação, no local da dor. Esse é apenas o efeito, o sintoma, tá? Então, o segredinho lá, isso é a ponta do iceberg. Quando o paciente chega lá, isso é a ponta do iceberg, é a patologia que ele tem. Porque a raiz do problema dele, do desequilíbrio celular, do desequilíbrio metabólico que foi gerado por um estresse oxidativo, por dores, inflamações que o paciente está sentindo, está muito mais a fundo, muito mais a fundo. E é por isso que a ozonoterapia é tão eficaz, porque ela vai a fundo. Então, agora eu vou explicar. Eu gosto muito de dar um exemplo para vocês entenderem, um exemplo simples, mas que vai fazer com que vocês consigam entender tudo isso que eu estou falando. Então, olha só. Eu gosto de usar o exemplo do peixinho dentro do aquário. Não sei se alguém já conhece essa história, tá? Então, assim, independente do tratamento que você faz,
Na fisioterapia, independente, você não está tratando causa, não está. E eu vou te explicar o porquê você não está fazendo isso. Então, segue meu raciocínio, ó. Então, eu vou dar o exemplo para vocês do peixinho no aquário. Então, você tem lá o aquário e nós temos o peixinho dentro dele, certo? Então, o peixinho tá lá, aquela água tá suja, o peixinho ficou doente. O que que você faz? Então, você vai tirar o peixinho, você vai tratar esse peixinho. Você vai fazer o melhor tratamento nele, seja com o que for, com a sua técnica. Você tá lá, eu faço osteopatia, você faz, faço mulligan, faz. Tá tratando peixinho. Beleza, você deixou o peixinho zero. Ele tá ótimo, o peixinho não tem dor, ele tá maravilhoso. E aí o que acontece? Você joga esse peixinho de novo lá na água suja. Porque você não está tratando a água do aquário. Você está tratando o peixe e não a água do aquário, tá? Então, quando a gente trata, quando nós fazemos os nossos procedimentos fisioterápicos, a maioria das vezes nós estamos tratando o peixe, tá? Então, nós temos que tratar a água desse aquário, porque se você voltar esse peixe lá, ele vai adoecer de novo. E é aí que você entra. E é aí que o ozonoterapeuta entra.